Salve, senhoras e senhores, bem-vindos a mais um podcast Motoron.com. Eu sou o Leonardo Fortunati. E eu sou o Renato Maia, falando de carro. O muambeiro do Paraguai. Muambeiro. Nem fui fazer muamba ainda esse ano. Nós estamos Esse ano. Virou carnaval agora. Feliz ano novo, por sinal, né? Acabou o carnaval, né? Agora é Feliz 2023. ano novo. Agora sim. Vida Agora... que segue, né? Agora sim estamos em 2023. Você foi no seu bloquinho? Fui no meu bloquinho. Bloquinho do Gran Eu Turismo. comprei um bloquinho desse tamanho assim, ó, de 3.000 bloquinhos. Eu vi. Tô montando esse bloquinho. Até o próximo carnaval ele tá pronto. Com certeza. Mas montei. Estamos montando lá um quebra-cabeça. Fiz a cagada, né, de comprar um quebra-cabeça. Eu olhei assim e falei, pô, vou comprar um quebra-cabeça pra montar, fazer um quadro de casa. Aí, tá lá. Você vai Acho trocar que de eu vou apartamento. mudar. Exatamente. Troca de apartamento e ele não terminou. E não terminei. O quebra-cabeça ainda, né? Quem sabe um dia. Falando em quebra-cabeça, na verdade, nosso podcast hoje, ele é um quebra-cabeça. Sim. Né? Por quê? Vamos lá. Semana passada chamou muita atenção os primeiros flagras da Chevrolet S10. A nova Chevrolet S10, né? É. Eu lembro que eu recebi as fotos do Guilherme Maia, do BFMS, seu primo. Não é meu parente, mas tem meu sobrenome. Bonito sobrenome, por sinal. Ele só não é neto, né? Ah, não. Não sei, né? Vai que... E eu lembro que eu fiquei conversando com ele. Falei, mano, esse carro será uma mula ou carro? Ele, cara, não sei. Esse cara, nunca vi mula com pouca camuflagem assim. Eu falei, olha, não. Falei, peraí. Ele foi atrás das fontes dele, também trocamos as figurinhas, chegamos a algumas conclusões, outras fontes, que indicam que a gente consegue dar o spoiler do final aqui, é que a S10 vai ser isso aí mesmo, né? Inclusive, acho que foi no mesmo dia, né, que eu cheguei aqui, você estava olhando as fotos, né? Você me mostrou. E aí a gente começou a olhar, o meio do carro é igual ainda. Uhum. Você está usando o mesmo retrovisor, né? Nossa, a mesma parte, porta. vai, cabine, vai. Em O português, que tá claro, mudando cabine. o que tá mudando praticamente lógico, o interior deve mudar, né? Uma atualização ali. Ok, a gente Espero que espera. troquem o volante. Espero que troquem Né? o Porque interior. o volante é o mesmo desde 2012. Volantinho. Nossa. Coloque regulagem de altura e profundidade. Aquele volante né? da época da Captiva, né? Aquele volante velho, né? E então deve trocar volante interior, mas o grosso mesmo é do capô pra frente e da caçamba pra trás. Não né? é nem caçamba pra trás. Do fim da cabine pra trás, do começo da cabine pra frente. Né? O miolo ali não vai trocar. Enfim, a gente tentando descobrir algumas coisas, ao que tudo indica, né? A gente não tá falando de uma nova geração. Né? Como todo mundo imaginava que seria uma Colorado no Brasil. Né? Falar em nova geração em picape é um pouco diferente. Porque assim, a gente sabe, carroceria sobre chassi dá algumas liberdades. Né? Por exemplo, a gente teve a reutilização da Frontier começo do ano passado? Começo do ano passado. Que mesmo sem você atualizar a cabine, eles fizeram algumas atualizações de chassi. Sim, reforços, né? Então assim, a vantagem da picape, dos carros sobre chassi, é que você consegue fazer algumas atualizações sem precisar mexer na cabine em si. Uhum. Né? Você consegue manter ali, né? Isso. Então você consegue, por exemplo, atualizar, deixar o chassi mais robusto, troca o aço, mexe um formato aqui, um formato ali. Às vezes até você consegue mexer em comprimento e entre eixo. Não, de fato, né? É um princípio de um caminhão, né? Basicamente, né? Tanto que no exterior é comum você ter a mesma picape com vários comprimentos. Exato. Né? Mas o que faz ela não ser uma nova geração em si é a parte ali de uma arquitetura elétrica. Você vai ver que ainda as peças vão estar posicionadas nos mesmos lugares, né? Vai trocar a frente, né? O visual, o cosmético. Mas você vai ver ainda que uma posição de um ar-condicionado vai estar naquele mesmo lugar, né? A distância entre você e o banco ali, né? O volante, a manopla de transmissão e tal. Tudo isso não vai ser alterado, pelo visto, né? Vai ser uma grande atualização, mas essas coisas vão permanecer nos mesmos lugares, né? Então, assim, é aí que a gente vai ver que é, na verdade, só uma atualização da base ali embaixo, né? Um reforço estrutural, né? Pelo que estavam comentando com a gente. Mas, assim, a parte ali de talvez uma ergonomia, alguma coisa assim, ainda vai se manter. Né? Vai melhorar um pouquinho, mas não vai ser uma nova geração de caminhonete. Não que a ergonomia da S10 seja péssima. Né? Aqui a S10 eu acho que é a mais velha das picapes. Não, a única coisa que a S10 poderia ter, inclusive se ainda dá tempo de atualizar no projeto, um ajuste de profundidade do volante. É o que mais incomoda. A posição de dirigir da S10 é bem... A questão de ergonomia da S10 é profundidade do volante, porque para quem é mais alto,
você se sente incomodado, porque você é obrigado a sentar pra frente, porque o volante é muito próximo do console. Sim. Né? E isso daí prejudica, porque você tem a caixa de roda ali já bem recuada, então você já flexiona muito a perna, então é uma coisa que prejudica. No resto, eu de verdade, eu gosto muito da S10, principalmente de motorização. Sim. É um motor muito esperto. Pra mim, das picapes 4 cilindros, né? Tudo bem que a Hilux atualizou agora para um pouco mais de 200 cavalos, mas eu ainda acho esse motor da S10 muito mais esperto para andar. Acho que, por exemplo, o que a Chevrolet vai, pelo que parece, né? Vai ter uma inspiração de design na dianteira, tanto que pelos flagras a gente vê, o farol não é o definitivo, mas ali é um espaço reservado ao farol. Isso. Né? A gente já percebe que é um espaço fino, bem posicionado, bem pra cima, algo que a Colorado tem. Isso. Né? A camuflagem no capô parece que é um capô mais musculoso, né? Maior, como a Colorado. Isso. Acho que o para-choque talvez mude. Tem até uma unidade flagrada, você tá falando de arquitetura eletrônica, eu acho que vai mexer na arquitetura. Porque uma das unidades tem um radar ali na frente. Normalmente é radar de piloto automático adaptativo. Assim, imaginando porque a S10 já tem frenagem automática. Ela já tem. Alerta só. Ela freia. Não, ela freia. Mas assim, uma das coisas que a S10 precisa ganhar é esse quesito de conjunto de tecnologia de segurança ativa, porque a Ranger tem. Né? A Ranger tem, a Toyota já falou que a nova Hilux vai ganhar tudo isso também. Mas a atual Hilux já tem agora tem o Sense, coisa, né? E então, assim, imaginando o mercado que a S10 tem no Brasil hoje, que a competitividade é nas picapes médias, né? A gente tá falando sempre em números de vendas entre S10 e Hilux. A S10 precisa ganhar esses itens de tecnologia porque a Toyota se mexeu muito. Trouxe tecnologia embarcada, trouxe motorização mais forte. Ela foi atrás do que os clientes criticavam. Falavam, o motor é fraco, demorou, mas mexeu. Né? A gente viu essa mudança do mercado voltando o cliente da pessoa física comprando caminhonete. É a pessoa que está acostumada a andar de SUV e quer voltar para uma picape, mas quer o refino de um SUV. Né? E a S10 ela não estava entregando tudo isso nessas últimas versões. Né? Eles trazem itens de cosméticas interessantes, né? Tipo a Z71, um apelo mais esportivo off-road, lançou a Midnight agora, mas assim, aquele grosso de tecnologia embarcada, um conforto, essas coisas, ainda não tem. Né? Que se espera agora nessa versão atual. Né? O que eu espero, né, na base das conversas, né? A dianteira, uma clara inspiração de design da Colorado. Sim. Eu acho que deve vir boa parte da dianteira, o farol fino, o logo da Chevrolet mais acima, um capôzão, aquela grade horizontal, né, meio blazer. Um capô mais imponente. Na traseira eu acho que deve mudar, porque a Colorado tem eles até falam, né, uma miniatura da Silverado na traseira. Cara, você mexer em estamparia de caçamba, a lanterna ali, não é algo de outro mundo. Se imaginar que eles fizeram isso na Montana, que é um carro de entrada, né, em quesito de caminhonetes, não é impossível imaginar que a S10 também vai ganhar aquela reguinha, né? Signo da lanterna ali, né? Passando pela tampa da caçamba. Bom, pode até ganhar, né? Mas mudar a caçamba, às vezes você faz ali vai se fazer o logo da Chevrolet no rebaixo, né? Igual fizeram na Montana agora. Isso. Nada impede, são coisas, entre aspas, fáceis de fazer. Sim. Né? Tá falando de estamparia, de lata. Mas, por exemplo, o interior é o que um pouco me preocupa, justamente isso. Dá pra fazer uma grande atualização de interior. Porque porque assim, a Chevrolet não vai mexer em estrutura. Ela pode mexer na estrutura da cabine. Né? Reforça aqui, aço, mexe no aço. Quantos lançamentos a gente já foi nos últimos tempos? Que o carro manteve carroceria, mas a gente mexeu no aço aqui, mexe no aço ali, composição de aço daqui. Você consegue mexer estruturalmente sem mexer num visual. Por exemplo, você pode manter uma estamparia de porta. Sim. Aí você vai e troca a maçaneta, troca o corpo do retrovisor, troca o friso, troca alguma coisa. Mas você pode manter ali o meio da cabine e o interior também. Sim. Troca acabamento de porta, troca painel de instrumentos. Dá para fazer talvez uma nova geração da S10 mantendo o miolinho. Sim. Né? Quantos carros a gente conhece também o Fox. Que são chamados de novas gerações? O Fox acho que é o maior exemplo que a gente pode dar, né? O Fox ele nasceu e morreu com a mesma plataforma. Né? Só atualizando ali um farol, um console, mas o carro é o mesmo. Mudava né? dianteira, traseira e interior. Dianteira, traseira e interior. Exato. Tanto que do primeiro Fox ao último, a gente tava falando dele agora. A diferença é gritante em todos os aspectos. Sim, o Fox ele nasceu de um carro parecido com um Gol e terminou parecido com um Golf. Né? Ele começou
pobre e morreu quase como carro premium da Volkswagen. Exato, com teto solar, né? Não os últimos, né? Mas aquela época de Highline, você tinha teto solar, acendimento automático dos faróis, enfim, você uma tinha série de coisas. Na época, com tudo que estava disponível num pacote. Né? Sim, era melhor que o Polo. Em equipamento quando o Polo chegou. Só que assim, essa receita não é mistério. Né? Eu até publiquei hoje no Motor 1, tava conversando também com o Guilherme disso, foi um detalhe que chamou muito minha atenção. Ele falou, olha pra Ranger. Eu falei, olha pra Ranger, olha a Ranger. Olha o miolo da Ranger. Peguei foto do Flagra, peguei foto gringa, peguei foto da atual. A cabine é a mesma. Uhum. A Ford, a gente não sabe ainda direito o que a Ford tá fazendo na Ranger, né? Cara, acho que eu passei olhando umas 3 horas olhando ficha técnica de Ranger, né? Ela é maior. Ela é maior em comprimento, ela é maior em largura e alguns detalhes, né? E entre eixo. Mas como eu falei, o chassi você consegue mexer em entre eixo. Sim. Né? O próprio, vamos ser sinceros, a própria mudança do pulse pro argo de entre eixos não é estrutural. Sim. É suspensão. Exato. Fastback. Né? Fastback, então tem essas diferenças. Largura, retrovisor. Uhum. Retrovisor, caixa de roda. A própria S10 eu acho que vai ganhar bitola. Você põe uma bitolinha um pouquinho mais larga. Ó, a Hilux Gazoo lá, é só um pneu mais alargadinho. Então, a própria S10, uma das unidades flagradas, você olha na caixa lateral da caçamba, mais larguinho. ela é larga. Então eu acho que ela vai ganhar, por exemplo, bitola. Isso aí, cara, entre aspas, fácil de fazer uma mudança de... Uma grande mudança. É porque para você aumentar a bitola, você consegue manter a mesma estrutura do carro. Você mexe em braço de você só coloca uma folha mais larga. Igual a gente tinha visto agora que a gente foi lá filmar o Type R. Tinha um Civic do lado, a gente viu, né? O body kit ali é só um aplique ou estamparia um pouquinho mais larga, mas a estrutura do carro lá dentro ainda permanece a mesma. Sim. O que pode acontecer com a S10. Então. Né? Aí, conversando, vendo os números da Ranger, no caso, eu falei, caramba, é mesmo. Aí comecei a olhar linhas da caçamba. Folha de porta é a mesma, a linha arco de lateral, teto, formado para-brisa, onde termina o paralama e começa a coluna, é a mesma coisa. Você viu que a Ford vai usar a mesma cabine? Não. Ela pode fazer as mesmas mudanças estruturais, de tecnologia, ela pode fazer e manter ali a estamparia externa. O esqueleto é praticamente o mesmo, mas a alma do negócio ali muda. Porque assim, aí eles, por que deu tanto na Ranger? Eles mudaram pra caramba a dianteira, paralama, capô, farol, para-choque, é tudo diferente. Sim. A traseira também muda, lanterna, tampa de caçamba, lateral, tudo diferente. Né? Então, é uma receita que dá pra aplicar. Sim. Não significa que é uma reutilização da S10. Não, ela pode ter tanta mudança, pode significar uma nova geração. Sim, sim. Gente, o HB20 foi isso. Sim. O HB20 não muda a plataforma. Tá, mas o HB20 ele mexeu tanta coisa que dá pra chamar de nova geração. Exato. Então não é tão simples assim fazer uma... Muita gente tá achando que vai ser só uma reutilização. Eu acho que vai ter. A gente teremos novidades a partir de... Lógico, de segurança que precisa. Motorização acho que vai manter o 2.8. Eu também acho. Eu não deve Talvez mexer atualize ali, ganha potência, ganha um pouquinho de torque, mas... Atender norma de emissão, mas não vai fugir de um motor novo. Isso pode esquecer, isso não vai acontecer. Agora, transmissão. Será que não ganha uma transmissão com mais marchas? Poderia, né? Ela hoje usa 6. É a 6. Né? É um câmbio antigo ainda, por sinal, né? Poderiam colocar um câmbio ali de 7 marchas, 8 marchas, né? Lá fora tem, né? Lá fora, se eu não me engano, acho que a Colorado anda com 8 marchas. Não sei se conseguiriam ou importar esse câmbio ou nacionalizar ele, né? Sim. E fabricar aqui. Que a Chevrolet costuma até fazer os próprio câmbio, né? Fazer a própria parte de transmissão. Faz tudo. Então, é isso que a gente tem que dar uma olhada. Mas, assim, a única coisa que a gente pode garantir com total certeza é que a nova S10 não é uma Colorado. Não, ela vai ter uma inspiração na Colorado. Isso ela vai ter ali uma atualização de chassi, como acontece na Colorado, uma parte elétrica, como aconteceu na Colorado, mas usar exatamente a mesma identidade, como todo mundo imaginava e até queria, né, que fosse picapes compartilhadas nos dois mercados, isso não vai acontecer. Ela vai ter um design próprio, né? A S10 ainda vai ter um design próprio comparado à Colorado ainda. Mas isso também bate no custo, né? Exato. A gente sabe que a S10, como a gente conhece, ela existia no Brasil e na Ásia, né? A Chevrolet parou na Tailândia, ela nem vende mais carro. Então, como é que você dilui um custo de desenvolvimento de um carro totalmente novo para o mercado latino, né? Porque ela vai ser para a América Latina, não vai ser um carro Sim, ela é daqui. O que pode também fazer com que ela seja diferente, não ser uma Colorado, própria clínica. Talvez os boatos saíram no início, porque talvez a GM teve até a intenção de trazer a Colorado para o Brasil. Mas às vezes fazendo clínica com o cliente, o cara olhou e falou,
não gostei. Aí alguém desenhou uma outra picape e falou, e essa daqui? Ah, essa daqui eu aceito. Então, de repente, pode ser gosto de brasileiro também. Custo também, né? A gente pensa assim, né? A Chevrolet anunciou há alguns anos 5 bilhões de reais lá em São José dos Campos. A gente, mas 5 bilhões de reais pra só fazer um facelift? Eu falei, então, se fosse só um facelift, cara, quantos facelift a gente ouviu falar de 1 bilhão? Um facelift custa 1 bilhão. Pra você começar a mexer no carro, em tecnologia. Exato, não é só Porque, por exemplo, estética do carro. A fábrica da Toyota, se eu não me engano, em Indaiatuba foi, não sei, alguns milhões de reais. Sim. Pra uma atualização que deve vir a atualização do Corolla. O que o Corolla vai ganhar? Para-choque? E uma atualização de Sense. Exato. Porque, já é dinheiro. Porque nem o motor não vai vir. E vamos lembrar, 5 bilhões de reais não é 1 bilhão de dólares. Exato. Não dá 1 bilhão de dólares. Exato. Você atualizar uma fábrica. Só de você mexer nessa estamparia pra fazer um novo capô, um novo paralama, um novo para-choque, um fornecedor pra fazer um novo farol, uma nova tampa de caçamba, uma nova lateral de caçamba, você já gastou alguns bilhões de estamparia. Eu não lembro quem falou pra gente que só pra você fazer a chapa do carro, só a chapa, você não considera nem homologar, nem nada, só mandar alguém fazer a chapa custa mais de, acho que 2 milhões de reais. Pra você fazer só uma chapa. Aí você tem que fazer a chapa, você tem que comprar a chapa, homologar, passar em validação e uma série de coisas. Então, assim, de repente, só pra você fazer uma porta do carro, vai uns 10 milhões. Aí você começa a entrar em maquinário, em construção. Cara, logística, aquelas prensas que a gente vê em fábrica, o tamanho de um prédio, quantos bilhões custa aquilo? Né? Então a gente pensar hoje 5 bilhões, é dinheiro pra caramba pra fazer isso. Então a gente tem que pensar que é S10 e Trailblazer. Sim. Se esses 5 bilhões também estiverem em desenvolvimento do carro, desenvolvimento é caríssimo. Não, com certeza nesse valor não tá só a estética. Tá justamente isso. O carro vai ganhar tecnologia embarcada, então você tem que, nesse custo você tem a validação lá do ACC, você tem de frenagem, teste, validação e uma série de coisas. Então não é só falar, não, a S10 vai atualizar frente e traseira. Não, vai colocar tudo isso em cima. Interior, se for mexer mesmo profundamente no interior, imagina quanto custa projetar um painel novo. Exato. Fazer um dashboard, porque aí você já começa a entrar com máquina injetora de plástico. Exato. Não, e aí, por exemplo, tem lá o OnStar. Só de você mudar a antena da frente para trás, você já muda toda a captação de rede, não sei o quê, tem que testar tudo isso. É gasto de dinheiro com engenharia. Então não é só trocar uma porta. Então, né? Ir lá no balcão, vou colocar esse farol aqui agora no carro. Então por isso que eu acho que 5 bilhões de reais não é dinheiro de um carro nova geração, principalmente uma S10. Isso também faz sentido se a gente for olhar. Sim. Porque não... Cara, olha o preço das coisas. Se pra gente tá caro, pra montadora também tem esse custo de atualização. Não, e tem um porém também, né? A Chevrolet ela já tinha anunciado tem uns 2 anos, acho que um pouco antes, né? Enfim, de tudo que aconteceu de pandemia e uma série de coisas. A eletrificação, né? A GM anunciou que acho que até 2030, 2032 vão ser só veículos elétricos. Se a gente tá imaginando que picape dura muito, né? A gente tá falando de uma S10 que vai ser lançada o ano que vem, isso é 2024, que ela vai durar 10 anos que seja, ou perto disso, já vai dar mais de 2030. Né? Então, assim, talvez a próxima geração de S10, de fato, vai existir uma nova geração e elétrica. Assim, eles não querem gastar rios de dinheiro com algo que não é elétrico. E que o ciclo é curto. Né? O ciclo é curto. Pra que eles vão gastar? Porque geralmente, que nem quando a GM trocou da S10 antiga para essa atual e a Toyota atualizou também a Hilux antiga para a atual. A gente está falando de um processo de mais de 10 anos. E a própria geração da Hilux, ela é o quê? 16? 15? Por aí. Você vê, quando eu comecei falando de carro, a GM tinha acabado de atualizar a S10. A gente está falando de 2012, 2013. Então, a Hilux por aí. Quando veio essa geração agora, acho que é por aí. 15, 14. A gente está falando de pelo menos 10 anos de uma base. Para que eles vão fazer uma geração nova para não durar nem isso? Vai durar 5, 6 anos. Vamos olhar agora o exemplo da Volks com a Amarok. A Amarok vai ser uma atualização. Eu acho que a Amarok, inclusive, vai ser isso aqui. Mantém cabine, troca dianteira, troca traseira, troca interior. Porque eles estão falando, não vai ser uma nova geração, vai ser uma atualização. Só que assim, uma atualização que eles estão falando para 24, 25. É para picape começar a aparecer ano que vem. Eu acho que é alguma coisa assim também. Uma nova dianteira pode até inspirar lá na Amarok gringa, que é a mesma base da Ranger. Troca dianteira, troca traseira, troca interior, põe tecnologia e tá pronto. Sim. Picape é um mercado diferente do carro. A gente já falou isso aqui várias vezes. Picape é um carro que dura muito. Principalmente o cara ali, você troca um farol, um para-choque e ela tá pronta. E o custo de desenvolvimento da picape é mais caro.
Ele é mais caro. Por que picape é algo tão caro? Componente de picape tem que ser diferente. Eu acho que até o Guilherme falou, ele falou, cara, o problema da Colorado no Brasil é que ela não aguentaria a pancada. Porque assim, eu já trabalhei com pós-venda de marca de picape. Cara, não é raro o cliente trocar de picape, mas não trocar de picape. Picape do cara acaba. Uhum. O cara mete 200... Ela desmancha, né? Ela desmancha. O cara mora no... Ele fala, é 1000 km por dia. É. O cara tem a fazenda no meio do... Cara, a gente tem que lembrar, o Brasil tem dimensão continental. É enorme isso aqui. Aí o cara vai... Só que assim, que nem Estados Unidos, o cara viaja 4.000 km. Só que é assim, é estrada, né? Uhum. Aqui é 4.000 km de terra. Então é diferente. É o diferente dos... E lá nos Estados Unidos tem as grandonas, as full size, ou até acima pra porrada. Uhum. A Colorado, Ranger, todas elas não são picapes de lazer, são meio termo que lazer é Maverick, é a Santa Cruz. Sim, e é uma das coisas que a gente já tinha falado. O uso de caminhonete pro americano, por exemplo, É muito diferente. é muito diferente do nosso. Pra eles, é meia dúzia de coisa em cima da caçamba, é uma estrada de terra boa. Um reboque. Né? O reboque e vai embora. Aqui não, o cara tem que colocar o mundo em cima da caçamba, atravessar a Transamazônica 30 quilômetros em uma semana, né? Passando lá na lama, não sei o que, coisa que uma picape nos Estados Unidos nunca imaginou passar por isso na vida. Né? Lá não acontece esse tipo de situação. Eu acho que é por isso que quando chegaram as full size, eles estudaram muito. Porque o cara que já compra full size, ele roda bastante, mas ele não põe no limite desse jeito aí. Já é um cara que trabalha com a picape, o cara é do agro, mas ele não é o cara que vai cruzar a Transamazônica. Tanto que a gente olha essas picapes full size, o cara, só aqui. O cara faz lift de suspensão, pneuzão, mas você vê, é uma picape sempre bem cuidada. É um dono de fazenda lá de Goiânia. Né? Você vê essas picapes trabalhando, mas não trabalhando. Aí você vê, o cara tem a RAM pra ir, não sei o quê, mas a picape que tá na mão do cara que trabalha é Hilux, é Ranger, é S10. São essas picapes que estão ali se desmontando. Sim. Cara, quantas vezes eu peguei picape aí na faixa de 400 mil km no painel, você falou, cara, 400 mil? Ele fala, cara, eu uso ela, e a picape nojenta, suja, não sei o que. Ele falou, não. O motor tá em dia rodando. Revisão, o carro tem 400 mil km, o carro tá um lixo por fora, por dentro, sujo, riscado, batido. Mecânica, você dá na chave e vai embora. Vai embora. Que é o que importa pra muita gente, assim. Né? Tanto que depois começaram a vir as topos de linha, né? High Country, a Limited lá. Tanto que essas top de linha a gente não vê tanto na mão do trabalho. Ela é como você vai lembrar no marketing da Chevrolet quando lançou a High Country a primeira vez. Ela falou, é o dono do negócio. Não é a picape que o cara vai mexer 1 tonelada. Não, o cara vai usar caçamba, mas a picape de 1 tonelada é outra. Sim. Nos Estados Unidos é um pouco assim. No fim, né, eles começaram a mexer até em ajuste de suspensão. As mais mais completas eram mais macias, né? As de carga eram as mais básicas. Chassi não. Suspensão mais rígida e uma série de coisas, porque eles já estavam identificando que esse cliente, ele queria continuar andando de caminhonete, mas ele queria uma caminhonete mais equipada e mais gostosa de andar. Sim. Né? E aí que apareceu, né? A Ranger Limited, apareceu a High Country. Né? Você tem a própria Amarok é um caso desse, né? Sim. Porque a Amarok, ela nunca deslanchou, né? Ela sempre ficou ali e tal, não sei o que, 2.0, era pouca potência, motor pequeno. Quando veio a V6, que ela ganhou espaço. Porque ela virou a rainha das estradas. Sim, exato. Ela virou a caminhonete do asfalto. Era uma caminhonete de 300 cavalos, que o cara que compra... Quantas vezes o cara vai pôr... Porque a própria Amarok já vinha com roda 20. Sim. Ela não tinha nenhuma pretensão de uso de trabalho. Né? Era nítido. Era roda grande com perfil baixo. Era aquele Santo Antônio de plástico, só aerodinâmica, que não serve pra fazer nada com aquilo ali. Né? Então, assim, no fim das contas, você via que Sistema de tração automático. Automático, né? você não selecionava o que você queria. Então, ela se tornou a picape do dono de fazenda. Que no fim das contas, ele só vai andar num cantinho de mato ali da fazenda dele, devagarzinho, de boa. O foco do cara é estrada e pau. Né? E enquanto você tinha as outras caminhonetes que faziam esse serviço, que é onde a Amarok tentou no começo, mas não se deu bem. Né? Foi nítido, né? Você vê que a Volkswagen ela foi aprendendo aonde o cliente dela estava, e aí no fim das contas eles deixaram só a V6, tanto a Comfortline quanto a Extreme, né? E morreu a picape de trabalho, cabine simples. Esses carros sumiram. Só luxo. Luxo. O que vende a Amarok é o V6. Né? Então, acho que olhar todo esse mercado brasileiro de picape, né? Não só brasileiro, latino, né? É essencial pra gente até entender por que os montadores optam por isso, né? A Ford, tudo bem, acho que a Ford é o que mais vai mudar agora,
Mas é o que a gente falou. Quando lançar, eu tenho certeza. Se medir cabine e perguntar... Tamanho de interior, né? É a mesma coisa. Não vai... Vai ter diferença entre eixo, comprimento, largura? São peças, cara. Sim. Olha o próprio Virtus. O Virtus cresceu 8 centímetros de comprimento com para-choque. E a vantagem desse tipo de plataforma, né? Quando é chassi assim por longarina, é que é um carro extremamente modular, né? Sim. Você consegue mexer muito Sim. Lógico que ela não é confortável como um carro, isso é um fato, né? Todo mundo sabe. Mas você trabalhar com distância de entre-eixo, alongar uma caçamba, alongar uma frente, é muito mais fácil, né? É o que a Nissan fez com a Frontier, né? Uhum. Pegou a Frontier numa reestilização. Mexeu um pouco de suspensão traseira, mas colocou freio a disco na traseira. Exato. Fez uma atualização que você fala, caramba, mudou bastante até. Pra quem tava mudando só a casca, você mexeu por baixo, é bastante coisa, né? E tem que pensar, dentro desse chassi carroceria, vem um SUV ainda. Uhum. Né? Trailblazer deve continuar, porque só não vende mais com a SW4. Mas vende bem. A Mitsubishi tem a Pajero Sport em cima da L200. A Ford tem Everest lá fora e existe um grande papo do Everest vindo pro Brasil pra brigar nessa Eu acho que deveria vir, porque faz sentido. Esse público que paga 400 mil reais nesses SUVs é bem específico e paga. Não tá paga. E assim, é um carro robusto que eu acho que vai ajudar a Ford a fazer nome. Também de volta, recuperar esse nome. Sim. Né? Porque tem um cliente cativo de Ranger. Tem aquele cara que gosta de Ranger. Né? O cara compra, troca várias e ele vai trocando. Mas ele nunca teve esse SUV da Ranger. E acho que é a Everest que já vende na Argentina, se eu não me engano, né? Não, tem o boato de produção na Argentina. Era alguma coisa assim. Um grande boato de produção na Argentina. Que basicamente, se você faz o chassi, você fazer o SUV também é muito simples. E imaginando em diluir venda, se vai vender num país, tem que vender no América do Sul inteiro. E olha o que vende SW4, que é a base da Hilux. Exato. E nunca foi barata. Sim. Tem um público muito específico. Assim, é um fato. Eu acho que pegar esse mercado da SW4 é impossível. O nome que a Toyota tem com esse carro é enorme. Tanto é que você vê que a briga é lá embaixo. É Pajero Sport com a Blazer. E é onde a Everest entraria se ela chegasse ao mercado. Mas falar assim, não, vamos fazer um SUV da picape para pegar uma SW4, achei impossível. Que eu acho até engraçado, né? Recentemente eu tava com a Pajero Sport, você até foi viajar junto. E assim, você entende por que o cara... é 400 mil reais. Dá pra comprar um X3, dá pra comprar um X1. Cara, o que esse povo faz com esses SUVs em base de picape... Cara, a gente pegou a estrada de terra, tudo. Cara, ela passa como se ela fosse nada, aquilo ali pra ela. E tem que pensar que aquilo ali é o uso do cara. O cara vai viajar 400 km em um dia no asfalto, só que ele tem mais 200 de terra. Uhum. E ela tem que aguentar, ela tem que chegar sem barulho no lugar, tem que sair dali sem barulho, sair inteira. Cara, você põe... E é um carro que você vai andar sem pensar em cuidado de suspensão, vamos dizer assim. Você pega um X5, por exemplo, nossa, você tem que andar assim, né? O buraco, troca aqui, tanto que depois do Pajero Sport, eu até falei, nossa, se fosse um cara com grana, acho que eu teria uma blindada. Porque foi, mano, você passa... o cara vai te assaltar. Você passa em cima da calçada. Você vai fazer isso com um X1? Com GLA? Com X3? Não faz. É um tanque, né? Aquilo ali não vai te dar... Você passa em cima de tudo que quer. O carro vira um tanque. Então tem esse público. O cara que paga 400 mil reais é louco, não é louco. É o uso dele. Imagina o cara põe um Discovery Sport pra fazer o que uma... Não aguenta. Um ano não aguenta. Que um ano. 6 meses a porta já foi a porta. Não aguenta. Vamos ver. Acho que os próximos meses, principalmente essa parte da S10, a gente vai ter muita coisa. Ela tá programada para aparecer esse ano, né? Mas as vendas é o ano que... Porque, igual fizeram com a Montana. Pensa aqui. Quando lançam Midnight, a gente tem meses de vida. Que a antiga foi... Antes da reestilização foi isso. Midnight veio o quê? 6 meses? 8 meses? Eu tô achando que eles vão esticar essa S10 aí até o final do ano. Ela deve aparecer no final do ano. Igual a Montana. Vem ainda agora, em fevereiro, assim, sabe? Mais um aninho. Então, a gente tá falando... De a partir de hoje, até o lançamento dessa picape, é um ano. Também acho. Um ano... Menos de um ano, um pouco mais. Vai depender também do desenvolvimento, como é que vai ficar. Faz sentido. Vamos, tá? Vamos, que já é 12:10. 12:10. Não, que eu tenho que gravar mais coisa hoje ainda. Gravar o quê, filho? Tá veio a pé? Não, eu tenho uma Ferrari pra gravar. Cara, não ajuda. Eu tenho uma Ferrari pra gravar, vou fazer o quê? Enquanto tá isso... reclamando de dinheiro, vai fazer propaganda não, velho. Ué, gravar não quer dizer que eu vou receber por uma Ferrari. Antes fosse. Imagina receber proporcional ao valor do carro. Nossa senhora. Mas não, antes fosse.
Bom, pessoal, youtube.com/, falando de cal. A gente já falou um pouco de Montana aqui, né? Vocês podem conferir lá o vídeo da Montana. A gente falou de mais picapes, tem F-150, né? Enfim, Amarok não. Faz tempo que a gente não anda de Amarok, né? Será que a Volks tem na frota, Amarok? Duvido. Eu vou dar uma perguntada lá. Mas enfim, nosso Instagram, @falando de cal, só seguir a gente lá também. Bom, também no nosso canal tem... Deixa eu ver o que tem. Tem avaliação, uma avaliação do Argo Drive, do Argo Tracking com CVT. Tem bastante coisa. Tem o Semana Motor 1 no sábado, pra quem tá assistindo. No sábado tem outro vídeo de resumo. Lá no site tem uma... Tudo isso aí da SDS que a gente conversou, tem uma nota no site falando disso. Nossas redes sociais, eu vejo vocês semana que vem. Semana que vem. O que a gente faz semana que vem? Nossa, não sei não. Tem nada, né? Eu tenho que pensar. Vamos pensar. Vamos encher linguiça semana que vem. Vamos falar sobre vida. Exato. Vida e morte. Vida e morte. E é isso. Fica aqui meu abraço e até lá. Um abraço, pessoal. Até semana que vem.